dia mal começou e já está aquela correria. Então vou gravar no carro, não vou ficar podendo olhar para a câmera porque tenho que dirigir, né? Mas vamos bater um papo sobre escolas. Tem muita gente que me pergunta sobre as diferenças entre escolas do Brasil e Portugal e como o Gabriel se sente na escola, né? Eu vou contar um pouquinho do que eu vejo. Não é tanto uma comparação entre uma e outra, mas o que eu observo aqui na escola. Bom, o Gabriel está numa escola particular, né, uma escola privada. Foi uma decisão nossa. Nós não conseguimos vaga na escola em frente à nossa casa. E a outra escola que tinha de opção, lembrando que a gente mora numa aldeia, ficava a mais ou menos uns 2,5 km. Então teria que ir de carro ou com o ônibus escolar da freguesia. Só que a escola privada dele fica a 400 metros de casa. Então nós decidimos mantê-lo, né? Mas assim, isso aí foi um contexto para vocês entenderem algumas coisas. Primeira coisa que eu vejo bem diferente são os horários. No Brasil tu tem a opção de estudo durante ou um período da manhã ou um período da tarde, e o horário contrário é mais uma recreação, digamos assim. Aqui a aula começa às 9 da manhã e vai até a metade da tarde. Isso eles têm as aulas curriculares, né? Português, matemática, estudo do meio, e as opcionais também. A escola do Gabriel esse ano, a aula dele é das 8h30 da manhã até a 1h30 da tarde. E com um intervalo que é feito às 10h30. Então das 10h30 às 11h eles têm um intervalo. Depois eles têm 1 hora de almoço e 2h30 eles voltam para a sala de aula para fazer as cadeiras eletivas, né? Então as matérias eletivas como ginástica, música, inglês, robótica, yoga. Então são várias outras atividades que ele tem, e essas atividades são no período da tarde. Mas em maneira geral, as aulas aqui em Portugal começam às 9 da manhã e vão até a metade do dia, metade da tarde. Outra diferença que eu vejo é quanto à alimentação. Eles têm um cardápio que é elaborado com nutricionista, isso também tem no Brasil, mas aqui a alimentação é levada muito a sério. No Brasil a gente consegue ainda jogar um pouco, ele não gosta de comer isso, ou mandar o lanche porque ele não gosta do lanche. Aqui não. Aqui eles começam com um prato de sopa, que é o primeiro, e tem que comer a sopa. Depois eles têm o segundo, que é o prato principal, né? Então carnes, massas, batatas, enfim, salada, e tem uma sobremesa que normalmente é fruta. Daí uma curiosidade sobre a sopa. A maioria das crianças brasileiras não estão habituadas a comer sopa, né? Até pelo nosso clima. Gabriel come e gosta, sempre gostou de sopa, mas ele não gosta da sopa da escola. Ele não gosta muito da comida da escola porque não tem muito tempero. E como nós cozinhamos, e muito bem, usamos muito tempero, ele está habituado a uma comida mais temperada. Então ele fala, eu não gosto, mas eu como porque eu tenho que comer. Bem simples. Mas a questão da sopa, uma professora me disse o seguinte, que aqui tu não sabes se aquela criança comeu de manhã ou se ela come de noite, tu não sabes se ela se alimenta como deve ser durante o dia. Então a sopa é onde vai estar todos os nutrientes que a criança precisa. Então independe qual é a classe social daquela criança. Lembrando que aqui nas escolas públicas tem todas as classes sociais. Não é uma coisa de só estuda em colégio público quem não tem condições de colocar num privado. Não é assim. Então é a maneira de garantir que elas vão estar bem alimentadas com todos os nutrientes. É uma boa explicação, e depois que me falaram isso eu comecei a entender melhor. Enfim, a questão das refeições, então, né, tem a sopa. Algumas escolas as crianças ou comem tudo ou não podem sair para o intervalo, e daí vai de cada escola, de cada estilo de escola.
como eu sempre falo, não entro no mérito se isso é certo ou isso é errado, mas eu estou apenas informando como acontece. Na questão das matérias, o Gabriel, ele faz 2 anos juntos, né? Desde o ano passado. O ano passado ele fez o primeiro e o segundo ano juntos, porque ele já chegou alfabetizado, já sabia ler, escrever, fazer as contas básicas. Então ele fazia um pedaço de português, na verdade ele fazia português do segundo ano e matemática do primeiro, e estudos do meio do primeiro. Este ano ele está no segundo ano e ele faz o segundo e o terceiro juntos. Este ano ele faz matemática do segundo ano, algumas coisas do terceiro e português do terceiro ano e estudos do meio do segundo ano. A escola dele permite isso porque a turma dele é mista. A turma dele tem os 2 anos juntos, são 12 alunos e são 4 do segundo ano e os outros do terceiro ano. Tem escolas com turmas mistas também na rede pública. Isso acontece muito em cidades pequenas, assim, que não tem alunos suficientes para terem turmas separadas. Em geral, eu vejo que os professores se dão muito bem dessa forma e a maneira de ensinar também é diferente do Brasil, né? Eles estudam em cima do livro, né? Não é do conteúdo que o professor passa no quadro, aquela coisa que a gente tem no Brasil. Eles estudam muito mais em cima dos livros. O material escolar para a rede pública, ela é um buraco. O material escolar para a rede pública, os livros são dados pelo governo. Algumas freguesias, alguns conselhos também dão material escolar. Para a rede privada isso não tem. Eu gastei esse ano em torno de 90 euros com os 3 livros, né, de português, matemática e estudos do meio, o livro de estudos, o livro de trabalho de casa, os TPCs, e o livro de reforço. E mais o resto do material, como cola, papel, caderno, canetas, lápis. É muito pequena a lista, então ela é muito simples e normalmente tu não gasta muito. E tu tem muitas opções de materiais mais baratos também nos supermercados. Quando começa ali as 2 semanas antes, umas 3 semanas antes do início das aulas, tem muita promoção de material escolar, então não sai caro e tu tem muitas opções. Tu tem desde o material escolar da marca do supermercado até o material escolar de renome. Outra questão que eu vejo muito assim de diferente são as avaliações. Na escola do Gabriel, daí é a única experiência que eu tenho, né? As avaliações dele, ele faz uma prova por mês e uma prova geral para o trimestre, né? Aqui são divididos em trimestres a escola dele, dividido em trimestres, então ele faz 3 provas a cada 3 meses. E no final daquele trimestre ele tem aquela nota, né, referente às avaliações daquele período, e depois nós temos uma reunião com a professora em que ela nos entrega a avaliação. E a avaliação é muito, muito, muito completa. Ela é toda descritiva e ela vai de cada matéria e ela é subdividida. Por exemplo, português tem português, gramática, biblioteca, escrita, linguística, né? Então ele é subdividido e ele é super completo. E as matérias que ele faz, que são eletivas, como música, educação física, robótica, também tem a avaliação do professor. Então isso eu acho bem legal. Normalmente são umas 8 páginas de avaliações. Uma outra coisa que ele tem é o apoio ao estudo, que é a hora que eles param todos os dias e fazem os TPCs, né, os trabalhos para casa. Eles fazem na escola durante toda a semana, é 1h15, 1h20 mais ou menos que eles têm de apoio ao estudo, e depois eles têm os TPCs, né, os trabalhos para casa, só na sexta-feira que vai para casa, que faz no final de semana. E normalmente é bastante trabalho, dá em torno de umas 6 páginas de trabalho,
Então tem sempre de matemática, português e estudo do meio. Às vezes é um trabalho conjunto, então que engloba tudo, de fazer uma pesquisa e uma apresentação. E cheguei aqui na casa. Então, não é eles não têm matérias para estudar todos os dias, vai para casa uma vez por semana. A escola pública, eu sei que algumas, pelo menos a da frente da minha casa, tem isso, né? Tem um apoio ao estudo durante a semana para eles fazerem os trabalhos de casa ali na escola. Quanto à exigência de matéria, eu acho bem forte. Eu vejo que coisas que o Gabriel está vendo hoje no segundo e terceiro ano, né, na matemática e no português, no Brasil a gente vê muito depois. A professora dele me explicou que o primeiro ciclo, né, que é do primeiro ao quarto ano, eles veem um pouco de tudo. E daí depois, no segundo ciclo, eles aprofundam ainda mais aquilo que eles viram. Então, assim, o Gabriel, em matemática, ele já começou a ter noção de geometria, porque eles já começaram a fazer uma introdução de geometria. No português, ele já sabe o que é um determinante, o que é um subjetivo, os verbos. Então, a acentuação que foi até eu coloquei no Instagram, porque as regras de acentuação são as mesmas, mas a nomenclatura é diferente, tipo, oxítona, paroxítona e proparoxítona, aqui é grave, agudo e esdrúxula. Então, são nomes, né, nomenclaturas diferentes, as regras são as mesmas, né, a língua é a mesma. Mas, assim, a complexidade do conteúdo eu acho super alto. Então, é uma coisa que eu vou ter que começar a reestudar para poder ajudá-lo também em casa. E eu vejo uma diferença crucial na disciplina. Eles são muito rígidos com disciplina, eu acho isso muito bom. As crianças entendem a hierarquia que tem o professor e tem eles. Então, mesmo a escola do Gabriel sendo bem aberta na questão da metodologia, eles fazem muito trabalhos de exposições, a professora abre muito para eles buscarem informações e eles apresentarem as informações. Tem a disciplina, tem a professora e tem os alunos. Então, levanta a mão, pede com licença, são regras básicas, né? A gente sempre fala regras básicas, mas aqui é uma coisa que é realmente levada a sério. Então, a disciplina aqui eu acho bem rígida e eu acho isso ótimo. Não estou a reclamar, eu acho isso ótimo. E assim, eu vejo um pouco da diferença das relações entre as crianças, né? Se no Brasil nós temos uma coisa muito de os colegas estarem sempre juntos, irem para casa de um, irem para casa do outro e passarem o tempo que não estão na escola juntos, aqui eu não vejo tanto isso, pelo menos na nossa experiência com o Gabi. A gente não vê tanto isso. Ele tem um coleguinha dele que já foi várias vezes lá na nossa casa, mas os outros não. Eu vejo que eles se mantêm assim, estou na escola, ok, estou com os meus amigos da escola. Não estou na escola, então eles não têm essa... Eu não vejo isso como um problema, mas eles não têm esse costume de manter as relações fora da escola, sabe? Aquela coisa dos grupos de mães e que se reúnem no final de semana, pelo menos no meu caso ainda não teve. E é isso, assim, o Gabriel ele gosta bastante da escola, ele estranha um pouco algumas coisas, ele já tá bem mais habituado, mas digamos assim, é entrar no ritmo, né, dos costumes e da cultura aqui de Portugal. Então tá, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até amanhã. Beijos pra vocês. Tchau, tchau.